Boa noite, pessoal. Boa noite, meninas da Eleita. Boa noite, meninas do grupo Mulheres com Bolsonaro Oficial. Boa noite, vocês da página Conservadoras. Boa noite, você que está assistindo essa live pela Ideias Bárbaras. E boa noite, todo mundo que está aí, que está assistindo e vai assistir essa live depois. Estamos aqui hoje nessa super live especial no Papo Eleita, e especial que é uma retrospectiva dos melhores momentos e assuntos que a gente abordou ao longo dessas lives do mês de junho aqui na Eleita. E hoje estamos aqui, eu, Bárbara Bastos, a Priscila Bernardi e a Clara Martins com vocês, e vamos trazer um papo muito legal e bacana sobre todos esses assuntos. Para começar, a gente vai falar sobre, primeiramente, a live que a gente fez com a Cláudia Luca, ela que todo mundo sabe que é cantora, publicitária, ativista política, aquela mulher que polivalente, que é muita coisa ao mesmo tempo. Essa live a gente fez, a Priscila, Clau e eu, e o tema da live foi autismo, o papel da mulher na defesa da inclusão. Então, meninas, primeiramente, boa noite, tá bom? Eu vou deixar vocês darem boa noite de vocês para depois a gente entrar no bate-papo sobre a live da Cláudia Luca. Pode começar aí, boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Bárbara, boa noite, Priscila. É uma honra, mais uma vez, estarmos aqui abordando assuntos e temas tão importantes, né, para a mulher, para a família, que aqui estamos representados. Boa noite, pessoal. De novo, é uma alegria estar aqui com vocês, meninas, queridas. Muito legal compartilhar desse espaço com vocês. Infelizmente, a Tati não pôde participar hoje com a gente, ela teve um compromisso de trabalho, então a gente vai cobrir a parte dela aqui. Não vai ser igual, porque a gente queria que ela estivesse junto para a gente aproveitar e tricotar um pouquinho, né? Que ia ser legal. Mas a próxima vez ela vai estar junto, então beijo, Tati. Mesmo não estando junto aqui, a gente sabe que você está de coração com a gente. E queria pedir para todo mundo que está assistindo a live que compartilhe, que chame o pessoal para assistir, porque a nossa intenção com essas lives é transmitir informação e conhecimento, principalmente para as mulheres que estão dispostas a entrar na vida pública ou que querem conhecer um pouco mais de como funciona, né? A máquina da política, enfim. E a gente sempre traz mulheres sensacionais para contar suas histórias de vida, mulheres que têm uma bagagem muito legal para compartilhar com a gente, para crescimento, né, conjunto, porque a gente sabe que o feminismo roubou da mulher o direito de uma apoiar a outra, né? Eles usurparam isso. Mas, na verdade, a gente sabe que as mulheres são muito unidas, tanto pelo lado maternal, né, que já é inato na mulher, quanto pelos laços de amizade mesmo que a gente vai construindo na vida. Então, é isso, meninas, vamos dar sequência na live, que hoje está sensacional. Então, compartilhem, curtam, se inscrevam no canal, deixem like, e a gente está aqui disponível para tirar as dúvidas de vocês. Quem tiver alguma coisa para comentar, ou alguma convidada que gostaria de ver sendo entrevistada na live da Eleita, deixa aqui nos comentários que a gente vai ver tudo com carinho, tá bom, pessoal? É isso. Tamo junto. Muito bem, gente. E antes da gente começar a falar sobre a live, eu só queria mandar um beijo especial, complementando tudo que a Priscila falou, para as meninas do Filhas da Pátria, tá bom? A gente não esqueceu de vocês também, não. Um beijo para vocês e um beijo também para as meninas do Instituto Margarete Thatcher também, né, Priscila? Sim, que é um certeza. Grupo muito bacana do Facebook. Quem não conhece, vale a pena conhecer, tá? Um beijo para vocês. Então, gente, vamos começar agora, de verdade, a nossa retrospectiva. E eu queria começar essa live falando da parte da live da Cláudia Lucas sobre o autismo, o papel da mulher na defesa da inclusão, mostrando para vocês um videozinho, um trecho que a gente recortou da live da Cláudia,
que ela fala justamente sobre como é a experiência de você ter uma pessoa autista na sua família, no seu convívio, quais são as dificuldades, né? Vamos passar aqui rapidinho e depois a gente vai fazer uns comentários sobre essa fala da Clau. Sim, e depois que a gente tem um filho autista, vamos dizer, né? Na verdade, a família vira uma família especial, porque a gente também precisa, não só a gente precisa se adaptar, e aí a gente precisa adaptar e favorecer também, focar no filho para correr atrás também das terapias e descobrir o que a gente pode fazer para que ele se desenvolva, né, no tempo dele, mas que se desenvolva, que tenha avanços, né? Então, é muito difícil essa questão de terapia, de diagnóstico, de exames. Até hoje, meu filho está com 20 anos, até hoje os problemas são os mesmos. Quem está com um filho pequeno agora está sofrendo as mesmas coisas que eu sofri há 20 anos atrás, ou seja, política pública praticamente não existe ou não se coloca em prática. Você tem lei, mas a lei não é cumprida, entendeu? Bom, gente, vamos começar falando, né, debatendo esse pequeno trechozinho que a Clau compartilhou conosco dessa experiência dela de ser mãe de um rapazinho que é autista, né? E ele é muito inteligente, muito legal. O Pri já esteve com ele lá na Avenida Paulista, sabe como que ele é, uma gracinha. Mas a Clau começou trazendo para nós uma coisa muito importante, que é a questão da falta de cumprimento da pouca legislação que existe, né, de proteção e defesa dos direitos das pessoas com autismo, né? E eu quero jogar esse tema aqui na roda agora, porque eu sei que Priscila tem coisas para compartilhar conosco sobre isso e acrescentar, e a Clara também. Então vamos lá, meninas, vai lá, Pri. Joguei o assunto na roda. Então, falar sobre a Clau é falar sobre uma menina muito guerreira, muito dura na queda. Clau tem aquela carinha dela doce, aquele jeitinho meigo dela, mas ela é uma guerreira, assim, um exemplo para todas nós. A Clau, além dela ter o filho que tem autismo, né? O menino é maravilhoso, ele é muito inteligente, é uma graça de criança. Mas é uma batalha muito difícil, e além disso, além de ter esse problema, né, que ela tem que enfrentar, que tem que lutar, tem que agir ir atrás das coisas, ela ainda ficou viúva muito cedo. Então, ela é mãe, né? Ela é pai e mãe do menino, e a mãe dela ajuda muito, mas a gente sabe que é ela mesma que tem que estar junto, o menino é muito dependente dela. Então, a Clau merece todos os aplausos possíveis, né? E além de tudo isso, ela ainda encontra tempo para lutar pelo país, para defender o presidente Bolsonaro. Ela sempre foi leal ao presidente, tanto que ela conquistou o apoio pessoal do presidente. Isso não é fácil de conseguir, como a gente já até comentou aqui numa live anterior, né? Muitos candidatos são apoiadores do presidente e também merecem o seu lugar, tudo, merecem confiança, mas são pouquíssimos aqueles que o presidente mesmo oferece o apoio. Ele citou a Cláudia. Vamos trocar em miúdos, Priscila. Poucos são aqueles que o presidente confia. Né? Exatamente. E é isso que as pessoas têm que prestar bastante atenção. Exatamente. E, inclusive, na campanha para vereadora, né, em 2020, ele mencionou a Cláudia em diversas lives, tal, demonstrando realmente o apoio que ele tem, o apreço que ele tem por ela. Se encontraram aqui em São Paulo, foi muito bom. E eu sempre tive do lado da Clau, sempre apoiei a candidatura da Clau, porque eu confio no trabalho dela, eu sei a índole dela, o caráter dela, então isso é o mais importante de tudo, né? E sobre o filho dela, ela comentou com a gente várias situações que ela passou, de escolas que rejeitaram a matrícula do menino, de escolas que aceitaram a matrícula só para não se envolverem em problemas e logo em seguida
arrumaram uma forma de retirar o excluir a menino da criança, escola. exatamente. E a gente sabe que, infelizmente, a maioria dos professores não estão preparados nem para dar aula para criança normal, que dirá para uma criança que precisa de uma atenção especial, né? Então, é muito complicado. Hoje mesmo, não tem relação com o tema do autismo, mas hoje mesmo aconteceu um fato numa escola aqui da Moca, que está sendo muito repercutido aqui em São Paulo, de um aluno que foi chamado na diretoria, a diretora mostrou algumas imagens para esse garoto, adolescente, né, que eles falam. E o menino pegou 7 dias de suspensão porque estava usando droga no banheiro da escola. Só que a polêmica aqui não é porque o menino estava usando droga, é porque a diretora mandou instalar a câmera no corredor do banheiro, não é no reservado, é no corredor do banheiro, tanto no feminino quanto no masculino, porque estava acontecendo episódio de uso de drogas, os supervisores, né, os coordenadores já tinham sido ameaçados por esses alunos, que se contassem para alguém ia ter problema, e a gente sabe como funciona. E olha que eu estou falando da Moca, eu não estou falando de bairro afastado em São Paulo. Quem conhece sabe, a Moca fica a 5 quilômetros do centro, então não é um bairro de periferia. E mesmo assim a gente já está tendo esse tipo de problema. Eu quis só mencionar essa situação para a gente ver como as coisas estão invertidas, né? Então, se em relação a isso já não existe um controle, já não tem, porque, infelizmente, a educação foi abandonada, a gente sabe disso. Os professores passaram a partir do princípio que o aluno tem direito a tudo e o professor não pode reclamar, não pode falar nada. Foram deixando o monstro se criar, né? E agora o que a gente está vendo é isso. E em relação à inclusão, é a mesma coisa, acontece a mesma situação, só que de outra forma. Eles não têm preparo para lidar com a situação, então acabam se eximindo, né, da responsabilidade, vamos dizer assim. Só que é muito engraçado isso, né, porque ninguém se preocupa em lutar pelos direitos, né, dos funcionários, dos professores. Agora, o aluno, se ele levar uma bronca mais alta dentro da sala de aula, já vira um caos, né? Como é o que está acontecendo aqui agora. Essa vice-diretora, se não me engano, está correndo risco de ser exonerada sem direito nenhum. Né? Exatamente. Agora, eu acho que isso deveria acontecer com uma diretora que exclui um aluno especial, e não com uma diretora que está tentando controlar o ambiente escolar, tentando, né, dar tranquilidade para os alunos que querem estudar realmente. E é isso que a gente vê. Isso já é inversão de valores, né, Priscila? E a Clara, pois é, e a Clara, você estava falando na questão da legislação, né? A gente vai falar mais um pouquinho à frente sobre uma legislação especial para os autistas, que é muito importante. E a Clara também vai falar sobre uma outra lei nesse âmbito, nesse aspecto, né, Clara? Que foi recente, né? É uma lei bem recente, e a gente vai trazer essas informações para vocês já já. Mas antes da gente falar sobre essa lei, eu queria falar um outro aspecto, que a Priscila começou a falar sobre a questão da educação, e especificamente da educação especial e da inclusão. E na live, a Cláudia abordou isso, e ela ainda falou sobre vamos dizer, um recorte muito especial sobre esse assunto, que é como a esquerda trata essa questão da educação inclusiva, né? E eu acho que falta, e vocês vão ver isso na fala da Cláudia, uma coisa muito importante em toda essa situação, que é ouvir a família do autista. Porque quem sabe o que é melhor para eles são os pais, são as pessoas que cuidam, são os tutores, quem está no dia a dia, no cotidiano com eles. Então, vamos ver o que a Cláudia falou sobre essa questão de como a esquerda trata, e depois a gente vai falar sobre um tema importante que a Clara vai trazer, a questão do comentário dela. Tá bom, Clarinha? Na volta. Entendeu? Então, a esquerda acha que tudo tudo é mágica. Eles pintam o mundo colorido, achando que tem autista que fica bem numa sala de 20, tem autista que não fica, que precisa de uma sala menor,
Então, a questão toda dessa questão também de política pública é o bom senso. Se o teu filho funciona bem numa sala regular, numa escola pública de sala regular, excelente. Mas se ele precisa de uma sala, de uma escola credenciada, igual meu filho estuda numa escola credenciada, é uma escola mista, tem salas normais, né, salas regulares, e tem as salas menores. Meu filho, às vezes, faz incursão na sala maior, faz uma aula ali para ver como é que ele fica. Se um dia ele ficar bem numa sala regular, eles vão transferir meu filho para essa sala. Mas enquanto ele está rendendo e aprendendo no tempo dele, mas nessa sala um pouco menor, se é bom para ele dessa forma, ele continua nessa sala menor. Então, eu acho que tudo é questão de bom senso, né? Porque a esquerda fala, não, vocês estão excluindo o aluno, porque ele tem que sociabilizar. Ele sociabiliza, meu filho sociabiliza. Os outros alunos das outras salas também estão lá, tem a hora do recreio, tem as festas da escola, existe a sociabilização, né? Então, mas a questão é a seguinte, não adianta sociabilizar se, no final das contas, o meu filho vai sair da escola sem aprender. Eu quero que meu filho que ele aprenda também o conteúdo, porque eu quero meu filho cada vez mais independente. Não adianta fazer amizade, sociabilizar e não ter o conhecimento e não evoluir na questão do aprendizado. Eu quero que meu filho evolua na questão do aprendizado. Se ele precisa aprender numa sala menor, que fique na sala menor. A gente vai fazendo a sociabilização de outras formas, do jeito que a escola faz uma incursão aqui, outra ali, tem a hora do recreio, tem as festas da escola, os eventos. Então, a sociabilização existe, né? Mas é que eu acho que para tudo tem que ter bom senso. O que funciona para um autista não funciona para o outro. Não dá para se comparar dois autistas, não dá. Cada um tem uma necessidade, tem alguém que tem alguma outra comorbidade, tem algum outro problema correlacionado. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma análise sempre individualizada do aluno. Gente, a Clau falou aí agora sobre várias coisas, mas o principal foi aquilo que eu falei antes da gente mostrar o vídeo. É a questão de que pais, tutores e pessoas que cuidam de autistas têm que ser ouvidas quando se trata em criar políticas públicas ou legislações que de alguma maneira vão atingi-los. E eu queria que a Clara falasse agora um pouquinho justamente sobre uma legislação que agora há pouco entrou em debate até no STF, né? E que acaba atingindo de uma maneira bem direta, né? Os autistas. Pode falar, Clarinha. Não, o que acontece, né, é uma revolta muito grande em meio à população por a questão, né, do autismo mesmo, que o STF, né, o STJ, desculpa, eles junto, na verdade, autorizaram com a ANS, com a Agência Nacional de Saúde, que houve uma votação, né, há pouco, e eles autorizaram, né, essa lei de limitar os procedimentos cobertos pelas operadoras de plano de saúde. E isso, né, para pessoas que têm doenças raras, autismo, outras necessidades especiais, dificulta. Já paga um plano, a gente não está falando do nosso SUS, a gente está falando de um financeiro, de privado, e ainda assim passar por essa dificuldade. Então, a Clau falou no primeiro vídeo, né, ela explicou muito bem, né, que existem algumas políticas que têm que ser fiscalizadas e cumpridas. E hoje, há 20 anos atrás, como ela explicou, as pessoas que estão passando por esses problemas hoje, né, ela está passando pelo mesmo problema que ela passou há 20 anos atrás. Então, não muda e estamos há 20 anos, além de atrasados, e ainda regredindo. Então, sabemos também que temos aí um ícone, né, na mídia, que é o Marcos Mion, o ator, todo mundo conhece, apresentador, e ele está nas redes sociais, inclusive na época até da votação que foi levada para a ANS, antes de chegar, né, para o STJ, ele pediu ajuda para a população,
votem, faz um baixo-assinado, ajudem, não permita, vamos pressionar, né, para que isso não chegue a se tornar uma realidade, vamos dizer assim, dura para todos os brasileiros que são usuários de plano de saúde. Isso que a Clara está falando é sobre aquela discussão sobre o rol taxativo, né? Que é uma ação que já vem há um tempo, né, correndo, vamos falar a verdade, onde os planos de saúde estavam pleiteando, de alguma forma, né, através do judiciário, cercear certos direitos dos usuários dos planos de saúde. Né? Infelizmente, a gente teve essa decisão que foi contra nós, que somos usuários de plano de saúde, favorecendo as agências, né, operadoras de planos, e o que a Clara está abordando é que, assim, a revolta do Marcos Mion, que é um ativista que a gente vai ver daqui a pouco numa parte que a Priscila vai trazer agora em debate para a gente, pró-autismo, porque ele próprio também tem um filho autista, que é o Romeu, né? Inclusive, a lei que foi sancionada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro em 8 de janeiro de 2020 ficou conhecida como Lei Romeu Mion, né? Exatamente pelo fato do Mion ter levantado essa bandeira, vamos dizer assim, né? E essa lei criou não sei se todo mundo conhece a lei, mas ela foi bastante comentada, né, principalmente pelo fato de ter um ator tão conhecido, né, uma pessoa tão conhecida encabeçando, assim, os chamados, né, a lista de assinatura, tudo que foi feito para chegar na assunção dessa lei. A lei criou uma carteirinha de identificação da pessoa que tem espectro autista. Então, com essa carteirinha, essas pessoas passaram a ter prioridade em vários atendimentos, tanto no público quanto no privado, principalmente nas áreas de saúde, educação e assistência social, né? Nos apoios que o governo oferece, nos atendimentos através do SUS, e inclusive sobre aquilo que a gente estava falando agora há pouco, que é o direito à educação, né? Com essa carteirinha, se espera que os autistas tenham um atendimento especial e tenham prioridade, principalmente nessas 3 áreas, que são a saúde, a educação e a assistência social. O mais interessante dessa lei, essa lei é maravilhosa, e se for cumprida à risca, vai com certeza ajudar muita gente que às vezes fica meses, às vezes até anos esperando por algum tratamento, por alguma forma de apoio do governo, e acabam até tentando conseguir de outra forma, né, pagando, se virando para pagar, porque acabam não conseguindo esperar. Então, se essa lei realmente for cumprida, ela vai ser maravilhosa, porque ela vai suprir essa necessidade dessas pessoas com necessidades especiais, né? E o mais interessante dessa lei, inclusive, eu nem sabia disso, eu vou até assumir publicamente aqui a ignorância, mas a lei foi criada por uma deputada que é de um partido de oposição. Eu não vou mencionar o nome dela e nem o nome do partido, porque eu não estou aqui para dar biscoito para ninguém, né? Então, mas isso é muito interessante da gente analisar, porque com isso cai por terra toda a falácia de que o presidente Bolsonaro é ditador, é isso, é aquilo. Ele, quando é algum projeto, quando é alguma lei ou alguma coisa que vai beneficiar o povo, ele não se importa de onde está vindo. Ele viu que é uma coisa boa de ser feita, que vai favorecer as pessoas que estão necessitando dessa lei, e ele viu que é uma coisa justa e que dá para ser feito, ele foi lá e fez. Eu aposto que ele nem perguntou quem tinha apresentado. Na hora que ele leu o projeto, ele gostou e pronto. E completamente diferente se fosse um outro presidente qualquer, né? Que a primeira coisa que ia perguntar era o partido, antes de perguntar do que se trata o projeto. Mas é isso. Então, como eu costumo sempre dizer, e vou repetir aqui, Deus, quando deu o presidente Bolsonaro para a gente, deu o pacote completo, porque eu tenho certeza que a influência da Michelle ajudou muito também ao presidente também ter olhos mais voltados, né, para as pessoas com necessidades especiais, para os raros, para toda
esse pessoal que estava realmente esquecido e que, através da nossa primeira-dama Michele Bolsonaro e do nosso presidente, estão conseguindo agora ter mais benefícios, ter mais voz e mais espaço, né, no Brasil, como é o direito de todo e qualquer brasileiro, né, perante a lei, sermos todos iguais. Então, eu achei o autor da lei, a autora da lei ser uma pessoa que é completamente contrária aos posicionamentos do presidente, que muitas vezes ataca o presidente gratuitamente. Ele não pensou em nada disso e aceitou a lei, vendo que é uma coisa que vai ajudar as pessoas com necessidades especiais. Então, é maravilhoso. Priscila, Verdade. e é uma coisa fantástica. E a gente tem um videozinho para mostrar aqui, rapidinho, do presidente Bolsonaro, quando ele sancionou essa lei que a Priscila falou sobre a carteirinha de identificação para autista, que pode parecer uma bobagem para algumas pessoas, né, que não têm entendimento da real significância disso, mas é uma coisa que ajuda demais as famílias e o próprio autista. Vamos ver aqui rapidinho esse vídeo do presidente Bolsonaro sancionando essa lei. Parabéns, presidente. Obrigado. Você está representando milhares e milhares de famílias que estavam se sentindo completamente no escuro, invisíveis. E isso é um grande passo para toda a comunidade autista, é um passo gigante para todas as famílias que batalham há anos. Eu tenho a honra de estar aqui representando o trabalho de todas essas movimentações, instituições que há décadas lutam por um reconhecimento como esse. Obrigado. Não, parabéns pela sua luta. Algumas divergências nós sempre vamos ter, né? Mas como um norte é um primeiro passo. Tá? Haverá, com toda certeza, teremos outras pesquisas, outras formas de reconhecer por parte do poder público essas pessoas. Em a União tendo condições, nós faremos de tudo para atendê-las. O autismo é uma causa complicada, diferente, como a gente já conversou bastante. Então, sem dúvida nenhuma, ter a atenção do governo, ter a atenção de vocês, é uma vitória assim, sem precedentes. Saber que a gente tem a porta aberta para poder ver uma atitude como essa ser tomada, conversar sobre todas as outras ideias e que a gente tem, exatamente como você falou, para continuar reconhecendo e representando esse povo. Hoje é um dia de vitória para a comunidade autista, sem dúvida. Obrigado. Boa sorte aí, Deus abençoe o Brasil. Amém. Gente, tudo que a Priscila falou e Clara falou, o presidente agora assinou embaixo. O que ele disse ao Marcos Mion, que é independentemente de estarmos em lados opostos ideologicamente falando, em termos de política, aquilo que é bom para o Brasil tem que ser colocado em prática, tem que ir adiante, porque é benefício para o povo brasileiro. E um dos benefícios que a gente vai falar aqui para a gente fechar essa questão da live da Clau, que foi muito boa, é a questão do mercado de trabalho para as pessoas que são deficientes, né? Eu vou colocar aqui o trecho da fala da Clau sobre isso, e depois a gente vai falar também sobre uma outra conquista do governo Bolsonaro em relação aos deficientes e ao mercado de trabalho. A gente precisa dar condições para que essas crianças, esses jovens, né, e até mesmo às vezes o adulto a gente consiga reverter e colocar essas pessoas como produtivas, sabe? Todos eles ninguém gosta de ficar parado sem fazer nada. As pessoas gostam de produzir, de fazer algo de bom, de se sentir útil. Então, e é uma interação social também. Sim. E eles percebem, né, que eles têm essa capacidade, que eles podem desenvolver algum trabalho, podem ser úteis. E aí, quando eles são tolhidos disso, é muito triste, porque acaba atrapalhando até no processo de melhora, né, do quadro, de desenvolvimento. Tem tudo isso. Então, a questão da autoestima para qualquer pessoa é muito importante, principalmente para a questão também do autista, porque ele precisa se sentir útil, e geralmente o autista... Gente,
que a gente tem que acrescentar, foi falado lá durante a live com a Clau, no dia da live dela, mas a gente tem que acrescentar aqui porque tem pessoas que com certeza estão assistindo e não viram o dia que a Clau teve conosco lá na live da eleita. É que durante o governo Bolsonaro, através do ministério da ministra Damares, enquanto ela ainda estava, né, na pasta, à frente da pasta do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que engloba também a questão dos deficientes e dos raros, como a Priscila relembrou para nós aqui na fala dela, através de uma proposição da Emily Coelho, que era a secretária nacional da Juventude, que também está conosco na eleita, e que vai estar com a gente aqui nessa, vamos adiantar a surpresa, no próximo mês, numa live especial aqui da plataforma eleita, conseguiu-se aprovar uma questão que há muito tempo era uma coisa que era um entrave, porque muitas famílias que têm deficientes, elas têm direito a um auxílio governamental chamado BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. É uma ajuda que o governo dá para que essas famílias consigam sustentar de uma forma um pouco mais digna aquela pessoa que tem algum tipo de deficiência também. Mas a legislação antiga não permitia que nem o deficiente e nem a pessoa que fosse tutora dele exercesse uma atividade laboral por conta de receber o BPC. Agora isso mudou, através da intervenção do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, propôs essa alteração. Então, o jovem, né, autista ou portador de outro tipo de deficiência, seja auditiva, visual ou motora, pode receber BPC e desempenhar atividade laboral no mercado de trabalho formal com carteira de trabalho assinada, com toda a sua dignidade enquanto cidadão brasileiro, enquanto trabalhador como qualquer outro brasileiro merece. É uma questão de respeito e reconhecimento, né? Como a Clau falou, eles merecem ser respeitados, merecem ser reconhecidos e merecem ter o valor enquanto brasileiros, né, evidenciado para todo mundo. Exatamente. Não é, Priscila? E a gente sabe que existem muitos talentos escondidos que ainda não puderam deflorar exatamente pelo fato de que as mães não podiam trabalhar para ajudar a manter. Então, aquele dinheirinho que ganhava ali do auxílio era gasto ali só com a criança, com medicamentos, com tratamentos, alimentação. E aí, esses talentos acabavam ficando esquecidos, né? Acabavam ficando de lado, porque a necessidade era maior de prover as urgências, né, as prioridades. Então, acabava ficando de segundo plano. Mas eu tenho certeza absoluta que a partir do momento que essa lei foi sancionada, que as mães vão poder, além de receber o auxílio para ajudar no tratamento dos filhos, vão poder trabalhar, e essas próprias pessoas com necessidades especiais também vão poder desenvolver atividades laboriais, vão poder, por exemplo, praticar teatro, fazer teatro. Tem muitos que gostam muito de teatro, tem muitos que gostam de cantar, tem muitos que gostam de trabalhar de empacotador no mercado. Então, agora eles vão poder fazer isso de forma legal, de conversar com as pessoas, sabe, atendimento, aqueles funcionários de loja que ficam com a camiseta escrita "em que posso te ajudar", eles adoram fazer esse tipo de trabalho, esse pessoal com especiais, né, eles são especiais até nisso, né, eles são carinhosos, eles querem interagir com as pessoas, querem estar perto. Então, eu tenho absoluta certeza que dentro de um pouco a gente já vai ter grandes pessoas no mercado de trabalho com necessidades especiais e que vão passar cada vez mais a se desenvolver e a se tornar pessoas mais iguais, né? Vão se sentir mais iguais, estando inseridos até, inclusive, no mercado de trabalho também, né? Nosso presidente é maravilhoso, né? Se eu ficar falando 10 horas aqui, eu vou ficar 10 horas babando, porque é impossível não babar, né? Olha aqui o sorriso, Pri, segue falando que ele é maravilhoso, assim, olha quantos benefícios ele vem nos trazendo, né? Não eu vou Clara? pedir apenas uma atenção especial, né?
nossa, agradecer a atenção de todos que estão aqui, que nos sigam, que sigam, estejam sempre participando com a gente das lives, porque essa transparência, eu não tenho outra palavra para dizer, e é muito, aqui é tudo transparente, né? A gente vai compartilhar com vocês a notícia real, né? Sem, né, acrescentar a nossa opinião, é o que tem mesmo, né? E eu quero pedir para vocês tanto seguir a transparência das notícias, quanto participar, ter a curiosidade, o olhar da inclusão de, se você procurar entender mais sobre o autismo, você vai saber como lidar, vai saber até o que cobrar como um cidadão que vai encontrar um funcionário, né, que tem autismo e vai agregar com ele. Então, tanto você pode ter esse conhecimento, quanto buscar também, né, participar dos movimentos, ser participativo, um cidadão. Pelo fato de, isso que aconteceu agora, né, dia 8 agora do 6, né, o STJ, e não podemos regredir. E quem tem que investigar é o cidadão. Quem são os parlamentares que votaram? Né? É um ano de eleição, então é muito importante ter o olhar que o cidadão possa ser supervisor mesmo, estar com um olhar de crítico, olhar, estar mais curioso em relação ao que está acontecendo, porque estamos aqui na plataforma para trazer mulheres para a política, e política é isso. Perfeito, claro. Olha só, a Pri vai fazer as considerações finais e que ela vai ter que sair agora, que ela tem um compromisso que não dá para adiar, né, Pri? Infelizmente ela vai nos deixar agora, mas ela vai dar o recadinho dela para vocês aqui, dar um tchauzinho, e eu e a Clara vamos continuar, porque ainda tem muita coisa para a gente falar para vocês. Eu queria muito continuar aqui com vocês, mas infelizmente eu preciso mesmo sair, tenho um compromisso com cuidar dos pais, cuidar dos velhinhos. Então eu dei uma corrida aqui, consegui entrar um pouquinho para cumprir com o compromisso e porque também não poderia deixar de estar aqui, né? Eu gostaria até de continuar, mas infelizmente não é possível. Então, muito obrigada pelo carinho, por tudo. Clara, querida, foi maravilhoso estar aqui com você. Pessoal que está assistindo, que está comentando, aí eu estou com um probleminha que não consegui abrir no Note, não estou conseguindo ver o nome, mas depois eu vou ver, vou responder todo mundo. Tenho certeza que tem a mulherada do Mulheres com Bolsonaro Oficial, do Filhas da Pátria, aí assistindo a gente, acompanhando. Antes de sair, eu só queria fazer uma observaçãozinha um pouco fora do contexto da live, mas hoje a gente teve a apresentação da nova logomarca do Eleita. Em breve a gente vai ter o site novo no ar, com os cursos, com tudo. Então, eu queria deixar meu carinho aqui para a doutora Karina Cufa, que está se preocupando tanto com esse tema, né, com essa demanda, né, de trazer o conhecimento para as mulheres, de fazer com que as mulheres venham a se incentivar cada vez mais a entrar na vida pública, porque a gente precisa realmente de mais mulheres comprometidas. Perdão. E a doutora Karina vem conduzindo esse projeto de forma sensacional, assim, pode contar com a gente no que for necessário. Doutora, estamos aqui sempre disponível. A equipe do pessoal que fez a logomarca também, então, de parabéns. Logo mais vocês vão ver por aí, espalhado nas nossas timelines, nas redes, a nova cara da plataforma suprapartidária de apoio a candidaturas femininas eleita. Então, era isso que eu queria falar, pessoal. Um beijo para todas. Vamos continuar unidas e fortes, porque a gente sabe que uma apoiando a outra a gente vai longe. Aos meninos também a gente conta com o apoio de vocês. Meninos, estaremos sempre juntos, né? Somos complementares, então precisamos uns dos outros. E é isso, pessoal. Deus no comando. Vamos continuar orando pelo presidente, orando pelo nosso Brasil. E vai dar tudo certo no final. A minha avó costumava dizer que se não deu certo é porque ainda não é o final. Então, no final vai dar tudo certo.
Vamos seguir lutando, confiando, e ninguém solta a mão do Jair. Obrigada a todos. Pri. Um beijo grande e até breve. Até breve, Pri. A gente continua aqui com vocês, meninas, e a Pri adiantou para nós aqui as novidades sobre a eleita. Vamos fazer uma pausazinha aqui antes da gente começar a próxima live, comentar, né, Clarinha, da próxima live. Para quem não conhece a Eleita é uma plataforma suprapartidária que foi idealizada pela doutora Karina Cupa, que é advogada eleitoral, direito administrativo, e tem várias outras capacitações, e que visa justamente isso, trazer mulheres conservadoras para a vida pública que queiram exercer atividade na política do Brasil, para a gente mudar a cara da nossa política, né, Clara? E se você está assistindo a gente aqui, procura a Eleita nas suas redes sociais também. A Eleita está no Instagram, a Eleita está no Telegram, a Eleita está no Facebook, também estamos no YouTube. E em breve, Clara, a gente também vai estar no TikTok. Então vamos estar em todas as redes. Tá bom? Mas agora a gente vai comentar sobre uma outra live que a gente fez agora no mês de junho, que foi a live sobre a importância da mulher na economia brasileira, que a gente trouxe como convidada especial, eu e a Clara, a Rosana Pirro, né, que desenvolveu um projeto inovador, uma coisa muito legal, que é para tirar as pessoas do SPC e do Serasa. Então, se você está assistindo essa live e está negativado, tá bom, gente? Nessas instituições, né, de controle de crédito, a gente trouxe para relembrar aqui os momentos da live com a Rosana Pirro. É um projeto, tá, gente? Muito inovador, ela já coloca em prática há alguns anos. Ela mesma vai explicar, a gente vai colocar aqui uns recortezinhos, né, Clara? Para explicar o que é o projeto dela, que se chama Pague Minhas Dívidas. E é uma coisa inusitada e inovadora. Então, vamos ver primeiro a Rosana falando como ela teve a ideia de criar o Pague Minhas Dívidas, né? E aí vocês vão entender o tamanho e a dimensão desse projeto. Eu comecei a limpar o meu próprio nome, né? Porque eu, com pouca idade, já fui para o comércio, já fui fazer algumas coisas, e é lógico que, de primeira mão, sem conhecimento financeiro, né? A gente, infelizmente, a gente não tem essa pauta nas escolas de base, né? De conhecimento financeiro, aula de finanças. Então, é natural que nos percamos no meio do caminho, com pouca idade, no crédito, a gente vai com muita ambição a fazer crédito, ter as suas coisas, e a gente não planeja isso, e no primeiro momento do tropeço, é o nome sujo no SPC e Serasa. Então, primeiro eu comecei a fazer o meu, deu certo, com muita luta, não tinha a habilidade lógica que a gente tem hoje, não tinha internet para falar com o cliente rapidamente e começar a fazer as negociações de pagamento. Então, nós começamos de porta em porta, assim, nos credores, de conversar, né? Todo dia ir no SPC e Serasa e fazer consulta. Então, foi começando assim, desse jeito, fazendo para mim, depois deu certo, fiz para a família, fiz para alguns amigos que me cercavam, que trabalhavam comigo, e eu vi que o negócio tomou um rumo, isso lá em 1989, 90, né? Então, mas eu... Gente, essa é a Rosana Pirro, ela que é idealizadora e criadora desse projeto que chama Pague Minhas Dívidas, e ela estava contando para a gente como que começou a experiência dela de criar o Pague Minhas Dívidas e de pagar a dívida de quem está negativado. Não é brincadeira, não, tá, gente? É isso mesmo que vocês estão escutando, né, Clara? Tá vendo um sorriso aqui, a de Rosana, pague as nossas dívidas. Mas é isso mesmo, de uma maneira simples, né, Bárbara? É assim, custou bastante, ela teve bastante desafios, mas para o cidadão, né, para as pessoas que hoje recebem o benefício do trabalho dela, do esforço, né, dessa grande mulher, essa empreendedora, as 100 primeiras pessoas estão, nossa, na vantagem hoje. A gente vai falar sobre isso. Posso adiantar?
Adianta, Clara, adianta. Dela, já quero adiantar a boa notícia. Então, se você entra no site dela, que é pagueminhasdividas.com.br, você verá que as 100 primeiras pessoas, a Rosana vai pagar as dívidas. Então, assim, no caso de até 20 mil reais, né, você vai apenas pagar a entrada, né, no site de R$ 69,90 e depois 12 parcelas. Olha, gente, eu não esqueci, tá vendo? 12 parcelas de R$ 69,90 até 20 mil, as 100 primeiras pessoas. Então, sempre, a verdade é que hoje, né, o índice de inadimplência é muito alto no nosso país. Então, a gente falou sobre dignidade também naquela live. Então, assim, quando você está com o seu nome ok no mercado, você pode empreender, isso te dá segurança e dignidade, né? Então, o trabalho de Rosana é muito importante para a gente poder seguir com a economia, né, em alta e no mercado. Então, a gente tem, para falar sobre economia, a mulher empreendedora, né, o homem também, né, a família, que a gente aqui prega muito a questão da família, né, somos conservadores. Então, as 100 primeiras pessoas que entrarem no site, ela vai Gente, pagar as vocês dívidas. devem estar muito curiosos para saber como é que isso funciona. Quem assistiu a live, real. é real. Quem assistiu a live, na hora da live já teve um monte de gente enlouquecida, né, Clara? Perguntando a gente como é que fazia. Então, vamos deixar a Rosana explicar como é que é o Pague Minhas Dívidas, como é que ele funciona, tá? Porque você deve estar se perguntando, gente, como é que essa mulher vai pagar a minha dívida? Você vai entender agora, tá? Não é treta não, gente. É real. Vou mostrar agora. Tá, legal, vamos lá responder. Pague Minhas Dívidas, ela não vai pagar a conta de quem está endividada, não. Ela vai pagar a conta da pessoa que está negativada, no SPC e no Serasa, tá? Então, assim, o Pague Minhas Dívidas, você vai se cadastrar no nosso site, que está passando aí embaixo, né? A Bárbara até mencionou já. O Pague Minhas Dívidas, ele vai selecionar as 100 primeiras. As 100 primeiras, a gente fecha, coloca no site. É importante que faça o cadastro das 100 primeiras e já recolha uma taxa de adesão. Essa taxa de adesão, a gente já manda suas consultas aonde você deve. Porque tem gente que está pensando que deve lá atrás, uma coisa de 5 anos atrás. Não sai para nós. Só sai aquelas de 5 anos para cá. Então, a gente trabalha com aquilo que sai na nossa consulta, a gente manda para cada cliente o SPC e o Serasa, a partir dali ela acompanha nosso site, até o final do mês nós explicitamos na página do site as 100 primeiras pessoas, as 200º pessoas, até 250 pessoas, tá? A partir de julho agora a gente vai trabalhar entre 350 a 500 pessoas. Se o nome da pessoa estiver lá, devidamente o cadastro até o final, tem um contrato do aceite, se ela aceitar, ela já faz o pagamento, que lá tem algumas formas de pagamento da parcela da adesão, que é o R$ 69,90, que automaticamente, mesmo não sendo as 100 primeiras, as 200 primeiras, a gente manda de volta a consulta, que essa é uma adesão da pessoa esclarecer o que ela deve, que ela está pensando, às vezes, que está devendo uma conta lá de 5 anos que já caducou, às vezes não aparece mais, não, atrapalha mais na busca do crédito em seguida, e a gente começa a entrar, a partir desse fechamento, desse período de fechamento, a gente já começa a entrar em contato com ela, que ela está classificada entre as 100 primeiras, as 150 ou as 200 primeiras. A partir dali, a gente já faz todo um roteiro e um orçamento e já começa a negociar. Gente, nesse primeiro pedacinho, a Rosana explicou, né, o que você tem que fazer para você se beneficiar do projeto dela, que é o Pague Minhas Dívidas. O site está rolando aí embaixo, tá? E você tem que acessar, tá tudo explicadinho lá direitinho como é que funciona. Mas a pergunta que não quer calar, não é, Clara? Que foi a mesma pergunta da live passada, foi:
ela vai pagar a minha dívida? Só para explicar, ficou bem claro que o Pague Minhas Dívidas é para quem está negativado, é para quem está com o nome no Serasa e no SPC, tá? Nesses serviços de proteção ao crédito. É diferente de quem está endividado, é para quem está negativado. E agora vocês vão ver a resposta da Rosana, dizendo como que ela vai pagar a sua dívida, sim. Como que o Pague Minhas Dívidas paga a dívida de quem está negativado. Então tá, vamos lá. Se você tiver na lista das 100 pessoas, nós vamos negociar suas dívidas e vamos pagar, tá? Depois que nós devolvermos o seu nada consta, o SPC e Serasa, você vai devolver 12 parcelas de R$ 69,90 para manutenção do site e para ajudar as próximas pessoas que estão acessando o site também. O fundo é o próprio dinheiro do site, para ajudar mais pessoas. É como se fosse uma corrente financeira mínima que beneficia mais e mais e mais. São 12 parcelas de R$ 69,90, independente do valor que era a sua dívida, tá? E até R$ 20.000 a gente consegue fazer isso sem nenhum problema, nem para nós como empresa e nem para o credor. Ou melhor. Entendeu, minha gente? Olha como isso é poderoso. E vocês, né, Clara? E as pessoas devem estar se perguntando, mas como que ela teve essa ideia? O Pague Minhas Dívidas funciona, Clarinha, como uma corrente do bem, né? Ele gerou um fundo através dessa questão da cotização, né, dos R$ 69,90, que as pessoas que são beneficiadas, né, com o pagamento da dívida colaboram, e com esse fundo, né, são selecionadas as pessoas que vão ter as dívidas pagas e o nome retirado do Serasa. O inovador do projeto da Rosana, não é, Clara? E ela mencionou isso na live dela para a gente também, é que é o seguinte, ela levou esse projeto para bancos. Ela mostrou isso para instituições de crédito. Ela já vem, como vocês viram, há décadas, né? Desde 1990, 89, 90, que ela vem estava tentando colocar o Pague Minhas Dívidas, né, em atividade, e graças a Deus ela conseguiu, e já beneficiou muita gente, mas primeiro ela levou isso para as instituições financeiras, que chegaram até a se interessar pelo Pague Minhas Dívidas, mas ela não vendeu a ideia para eles, não foi, Clara? Não vendeu. Não. Teve propostas e não vendeu. E vocês devem estar se perguntando por que ela não vendeu. Como ela disse na live pra gente, ela ia ter dinheiro garantido para umas 3 gerações depois dela, na família dela, se ela tivesse vendido a ideia. Mas é porque ela viu que eles queriam comprar a ideia não para beneficiar as pessoas e retirar as pessoas, né, do nome da lista negra, vamos dizer assim. Eles queriam comprar a ideia justamente para que as pessoas não pudessem sair dessa lista. E o Pague Minhas Dívidas utiliza todo o know-how, né, Clarinha? Do conhecimento, além da Rosana, de conhecimentos contábeis, conhecimentos jurídicos, não é uma coisa assim tão simplinha, não, que ela vai pegar o dinheiro e pagar, não. Ela vai resolver a sua vida, para tirar você do buraco da lista negra. E depois... Ela chegou a comentar, né, Bárbara? Desculpa interromper, mas ela chegou a comentar e ela colocou muito, né? Ela teve que investir muito dela, o financeiro dela, né, o capital, para poder manter a empresa e chegar onde chegou, há quase 40 anos. O sonho dela, como a gente viu aqui no primeiro recorte que a gente trouxe, veio de uma dificuldade que ela mesma teve, né? No momento de dificuldade, ela está nessa situação de não ter crédito, né? De não poder usufruir do crédito junto às instituições financeiras, junto ao comércio, junto ao que quer que fosse, né, que forneça crédito às pessoas. E essa dificuldade que ela passou na vida foi o que fez ela acalentar esse sonho, de alguma maneira utilizar os conhecimentos que ela agregou para resolver o próprio problema e dos familiares dela e de amigos dela depois, para estender isso a mais pessoas. Então, realmente é uma corrente do bem, não é, Clara? A Clara conhece ela pessoalmente, eu ainda não tive esse privilégio.
A doutora Karina Cufa também conhece a Rosana Pirro, também ouviu o projeto dela, conhece o Pague Minhas Dívidas. Então, gente, só falta você que está aí e que está nessa situação ou que conhece alguém, está aí o site ó, rolando aí embaixo, pagueminhasdívidas.com.br. Vai lá, consulta e vê como que você vai fazer para sair disso. Mas, Clara, teve um outro momento da live da Rosana que a gente não podia deixar de destacar, porque além dela falar sobre questões de recuperação de crédito e a diferença entre endividamento e estar negativado e todas essas coisas que ela trouxe para a gente, os conceitos de economia, e a gente debateu sobre as questões como a Clara abordou agora, da questão do tamanho, da proporção de número de brasileiros que estão cada vez mais entrando, né, com o nome nessa lista de negativados no Brasil, pelo próprio momento econômico pós-pandemia que a gente ainda está vivendo, né? Porque o presidente falou lá atrás, quando a gente estava naquele auge, né, de todo esse furacão, que a gente não podia deixar a economia para ver depois, porque a conta iria chegar, né? E a gente está vendo essa conta. E uma coisa muito triste e lamentável é ver que muitas pessoas estão nessa situação de não terem crédito, né? Estarem com o nome manchado. E a Rosana trouxe num outro momento da live para a gente também uma coisa muito importante. Ela falou sobre o papel da mulher em tudo isso. O papel da mulher em gerir e ser facilitadora dessa, vamos dizer, de sair dessa situação, né? Então vamos assistir agora ela falando sobre isso, Clara, e a gente vem comentando. Sim. Eu acho que a importância da mulher na economia é o olhar. Exatamente o olhar. Nós, mulheres consumidoras, o olhar nos trai. Que se deixar, nós compramos tudo pela frente. Passa numa lojinha de sapato e enlouquece. A bola do olho vira. Mas a importância é a consciência do que pode. Até onde seu braço alcança. Para não cair na lista negra. Então, a importância da mulher é fazer o quê? Diagnóstico, um roteiro de gasto, de ganho de gasto, lógico, né? E diagnosticar se aquilo realmente vai servir, se aquilo realmente você vai usar nos próximos meses, nas próximas semanas, se aquilo só foi um consumo compulsivo, né? Só por consumir. Então, assim, o olhar da gente, como mulher, a gente olha um todo. A gente olha um sapato ou uma bolsa que a gente queira comprar, mas, assim, se você tiver um equilíbrio daquilo que você vai olhar, rapidamente teu equilíbrio, teu olhar, te remete a alguma coisa que pode faltar dentro da sua casa, né? Ou no seu trabalho, ou para os seus filhos. Então, eu acredito que é o olhar e a dimensão do olhar. Se você olhar só para o seu ego, né? Então, como nós temos esse privilégio de sentir vários cheiros, várias situações, da nossa famosa anteninha, se ela estiver operante ligada 24 horas, o nosso olhar vai olhar exatamente para o núcleo, para o esteio primeiro da base, que começa em casa. Quando em casa está tudo normal, que é o que eu falo para as pessoas, que uma da nossa felicidade da gente é quando eu devolvo o nome de uma pessoa, que ela sai para trabalhar, ela tem o olhar e o pensamento que na casa dela está tudo pago. Que tem um cartão lá para a esposa ou para o filho numa emergência. Clara, agora vamos falar um pouquinho sobre essa fala da Rosana, que ela finalizou a live dela falando sobre essa questão do poder feminino, do toque feminino nessa questão da estruturação da economia, principalmente da economia do lar, não é? Sim, e só vem na mente planilha, mulherada. Vamos todo mundo ter suas planilhas, né? Porque o que a Rosana mais me chamou a atenção do conselho, né, da opinião dela, é o olhar e a consciência, né? A mulher, tanto a gente sabe o valor, eu vou usar o mercado, né? Como exemplo, um supermercado hoje, uma compra, né? A feira do mês, como
também gostamos de fazer as compras. Então, quando a Rosana falou o olhar e a consciência, para a gente não entrar, não deixar o nosso nome, né, negativado, não entrar no SPC, não entrar no Serasa, é o controle, né, o autocontrole. E então começa com uma planilha em casa, uma organização, a gente sai, tem o olhar, sei que é difícil, né, é muito difícil, mas é importante a tranquilidade, né, estarmos tranquilas. E caso não já tenha, né, você já tenha passado por essa experiência e não conseguiu, temos a Rosana para resolver e solucionar a sua situação no site. Entra lá no Pague Minhas Dívidas e que você vai resolver, né, essa situação. Mas depois que resolver, né, seguir o conselho que ela nos deu aqui hoje, né, nos deu na outra live e a gente relembra aqui agora. Inclusive, gente, vou dar um spoiler aqui, tá? Depois, se você for lá, fizer tudo direitinho no Pague Minhas Dívidas e tal, depois você vai ver que a Rosana também vai te dar conselhos pós-solução do problema para você nunca mais entrar nessa situação complicada, tá bom? Então, gente, Ela aumenta essa fala também, né, Bárbara? é isso. Ela aumenta também. A questão também ela também vai dar dicas a você de como aumentar o famoso score, quem não sabe é aquela questão de um índice, né, que o mercado utiliza para te dar mais crédito, né, em operações financeiras, empréstimos, limites de cartão de crédito, todos os limites de conta corrente, todas essas questões que envolvem, né, serviços de crédito. Então, ela também vai dar dicas sobre como aumentar o seu score depois que você resolver sua situação. Então, essa foi a live com a Rosana Pirro, que a gente falou sobre a questão da importância da economia, da mulher na economia e da recuperação do crédito para quem está negativado. Conhecemos o projeto dela, do Pague Minhas Dívidas, a gente já compartilhou aqui com vocês. E agora a gente vai falar de uma outra live que a gente também fez agora no mês de junho, que foi a live com a Nana Magalhães, ela que é ativista política lá no Pará, né? Sobre o tema A Mulher como Agente Transformador na Política. Talvez essa tenha sido a live, né, Clara, que tenha trazido, como é que eu vou falar para vocês, compartilhar situações mais sensíveis de todas as lives que a gente fez esse mês, né, Clara? Porque a Nana trouxe e compartilhou com a gente experiências pessoais dela que foram muito marcantes para nós que ouvimos, né? E muito sofridas também para ela, que passou por essas situações. E a gente destacou 2 momentos que a gente quer compartilhar com vocês e relembrar aqui, da live com a Nana Magalhães. No primeiro momento, é que ela falou sobre a dificuldade da mulher entrar na vida política. Quais são os desafios, os entraves que a gente enfrenta. E a Clara, depois vai poder falar um pouco sobre isso também, que assim como a Nana, que é pré-candidata lá no Pará, deputada, a Clara também é pré-candidata a deputada no Distrito Federal. Então, depois a gente vai passar agora aqui esse trechinho da fala da Nana, Clara, e depois você vai falar com a gente sobre essa questão desses desafios, né, e que a gente enfrenta. E não é bobagem, tá, gente? Não é mimimi, não é nada disso. É a vida real. E o Eleita está aqui, como a Clara falou, para trazer informações e esclarecer cada vez mais mulheres que querem participar da vida pública do nosso país. Então, vamos ver esse trechinho aqui da fala da Nana, justamente sobre esses desafios. Eu acho que a mulher, por ela desempenhar vários papéis diários, né, a gente não está só na política, a gente está aqui cuidando de casa, tendo que dar um almoço, tendo que pegar filho na escola. São vários papéis que nós desenvolvemos diariamente. E o que facilita para os homens é que muitas das vezes eles fazem só aquele papel ali, que eles estão ali desempenhando relacionado à política. Eles têm uma rede de apoio enorme, né? E a gente não. Nós somos multitarefas, fazemos tudo e ainda somos ajudantes deles, né?
Eu digo para umas amigas, que aí ela tem umas amigas que estão entrando agora, e aí ela não tem tempo, eu digo, amiga, eu às vezes estou cozinhando, estou editando vídeo, e cozinho, edito vídeo, cozinho, edito vídeo, lavo, e aí vai, as coisas saem, as pessoas acham que a gente tem uma equipe técnica por trás, não tem, somos nós mesmos, entendeu? E a gente que vai fazendo. Então, a nossa lida é muito mais difícil, é muito mais árdua. Mas a diferença é que a gente vai conseguir tratar de certos detalhes, de certos projetos, com um olhar nosso, olhar feminino, a mulher é muito mais sensível, né? Então, a gente tem uma outra compreensão, uma outra visão. Então, eu acredito que na questão da mulher conservadora na política, é a gente ter mulheres fortes. Vai precisar de muita inteligência emocional, porque às vezes você tem tudo, mas não consegue administrar, né? Porque quando você entra numa campanha, você participou desde 2008, você sabe que começa valendo, se você não for forte, passa o contrator por cima de você, já era, né? Então, a gente precisa estar... A gente, às vezes, está preparado de todas as formas, mas não está emocionalmente. E a inteligência emocional, ela é fundamental. Gente, essa que vocês viram aí é a Nana Magalhães, ela que é ativista política lá no Pará, né? E a live foi feita com a Nana, eu e a Tatiane Alves, que também é advogada e também faz parte aqui da bancada fixa das lives da Eleita. O que a Nana trouxe é uma parte da realidade, né, Clara? A parte da realidade, vamos dizer assim, que fica mais evidente pela questão até da mulher ter que desempenhar vários papéis, tanto sociais, como na família, como no trabalho, enfim. E por conta de toda essa carga, vamos dizer assim, né, isso também acaba agregando, né, uma dificuldade, como a Nana falou, às vezes eu estou cozinhando, estou editando um vídeo, né, preciso ter uma organização melhor de como otimizar meu tempo, como poder desenvolver as tarefas, né, sem que isso interfira muito em outras coisas que eu tenho que fazer também, não é, Clara? Sim, isso sim. Isso a gente está falando da mulher, né, no geral, na representatividade hoje, graças a Deus, o Ministério, né, da Mulher, ele comemora, né, porque teve um aumento, né, do ano passado para esse ano, dos outros anos para esse ano, da representatividade feminina. Então, as mulheres, elas estão, né, interessadas, elas estão mais participativas, mesmo com esse desafio, mesmo sabendo que é difícil, sabendo que temos a violência, né, política contra a mulher, né, a gente Exatamente, passa por isso, Clara. todas nesse... Para quem está assistindo, a gente vai esclarecer agora essa questão da violência política contra a mulher. A Nana chegou a comentar sobre isso, mas a questão é a seguinte: durante muito tempo, isso ainda perdura até hoje, em muitos lugares, infelizmente, diretórios, partidos e tal, ainda agem dessa maneira, usando a mulher, as candidaturas femininas, como candidaturas laranjas. São aquelas candidaturas que são só de fachadas para compor, né, um quadro eleitoral, por conta de até a própria legislação obrigar uma cota fixa de 30% das candidaturas têm que ser femininas. Então, muitos partidos e muitas pessoas que estão à frente de diretórios não levam a sério o desejo das mulheres quererem fazer parte da política. Então, lançam candidaturas laranjas apenas para seguir os ditames da lei. E no ano passado, como a Clara começou a explicar para a gente aqui, o presidente Bolsonaro sancionou uma lei em agosto do ano passado, que chama-se a Lei da Violência Política contra a Mulher. O que é isso? É justamente coibir e inibir esse tipo de manobra, esse tipo de ação, onde a mulher é usada apenas como um instrumento de legitimação do que a lei determina que deve ser seguido, né? Não é ouvida, não é dado a ela questões como verba partidária, como fomento de conhecimento sobre campanha,
e toda essa estrutura que a Clara vai falar agora para a gente, que é necessária para que uma pessoa que saia candidata consiga realmente se desenvolver e desempenhar uma campanha minimamente, vamos dizer assim, decente, né, Clara? Exatamente. Então, dependendo do que o pré-candidato, né, estiver disposto na candidatura e o partido, a gente sabe que existe um fundão, né, fundo eleitoral, ele é liberado agora em agosto para os partidos, e, bom, candidatos a deputado estadual, eles não têm direito, mas aí o federal, os outros sim têm. Então, alguns, a maioria, eles procuram repartir, né? A gente sabe que não é igual, de igual forma, mas é isso que a Bárbara falou agora. Então, tem alguns partidos que eles não disponibilizam de igual forma para todos, né? Eles escolhem algumas pessoas e dão mais para um, menos para outro. E deve existir uma transparência. E aí, através dessa lei, vai com certeza ser muito mais, a fiscalização maior, né, através do nosso presidente e a ex-ministra Damares. Né? Aqui a plataforma é suprapartidária, mas eu preciso dizer que assim, a minha experiência hoje é algo inovador, inclusive o partido ele fala, o que eu estou, que é a primeira vez que eles estão assim agindo, administrando dessa forma, igual para todos. E a verdade é que está sendo igual para todos. Enquanto ainda não foi liberado o dinheiro, né, o fundo eleitoral para dar suporte, que também vão dividir igual para todos, eles estão disponibilizando o que a gente precisa para a candidatura, né? Eu até trouxe um livro hoje para vocês, ó, para indicar, talvez vocês estão vendo aqui, ó, Planejamento da Campanha Eleitoral. Tá me salvando, gente, com certeza vai salvar aqui vocês, né, de Tiago Luiz de Freitas. Qualquer dúvida, pergunta aqui para a gente também no privado, que a gente pode explicar mais para vocês. Então, esse livro também dá um passo a passo. O que a gente precisa? De uma equipe, precisamos de marketing, publicidade, as redes sociais, nós investimos em todas as mídias hoje. Então, o partido que eu estou, esse ano, eles já contrataram a empresa de marketing, estão fazendo tudo, fotografia, vídeo, edição de vídeo, eles estão se responsabilizando totalmente, porque não podemos estar utilizando o nosso dinheiro. Vocês sabem disso. Então, vai ter uma outra live, a gente está programando aqui para dar as orientações, né, para que a gente não venha descumprir o que está previsto na lei. Então, vocês não podem estar usando o dinheiro de vocês, tem que ser realmente do partido. E, nesse caso, eu estou sendo beneficiada como todos os outros candidatos. E estamos tendo também respaldo jurídico. Eu tive um problema, assim, na verdade, de dupla filiação. E tem que ter o jurídico para poder te representar. E assim que eu acionei o partido informando que eu fui notificada, nossa, eles resolveram no dia seguinte. Então, assim, tem respaldo, e é o que vocês, pré-candidatas, precisam ter. Então, sigam aqui as lives, e vocês terão todas as informações do que vocês precisam. Comprem esse livro, baixem em PDF esse livro aqui, do planejamento político, campanha eleitoral. Mostra o livro de novo, Clara. Essa dica da Eleita dá um passo a passo, gera total aqui, ó. E a gente viu aqui o comentário da Thalita Loyola, que ela está falando sobre realmente como as mulheres têm muita dificuldade na caminhada política, Clara, que é uma triste realidade. E eu queria compartilhar agora com vocês que a gente mostrou o vídeo do presidente Bolsonaro com o Marcos Mion falando sobre a questão da lei da carteirinha para autista. E falar que no nosso governo federal agora, foram aprovadas muito mais leis de proteção à mulher significativas e que realmente têm condições de serem colocadas em prática, tá? Porque não é só você aprovar uma lei. A lei tem que ser viável e tem que ser colocada em prática para que o cidadão se beneficie daquela lei.
E eu vou ler aqui só um parágrafo dessa lei para vocês terem noção de como é importante. É a Lei 14.192, de 4 de agosto de 2021, que é a lei que trata justamente sobre essa questão da violência política contra a mulher. E ela visa combater, prevenir e reprimir a violência política contra a mulher nos espaços de atividades relacionadas ao exercício de seus direitos políticos e suas funções públicas. O que acontece? No artigo 326, ele tipifica como crime assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar por qualquer meios candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, por que isso é de suma importância? É justamente para que a mulher tenha as condições necessárias para ocupar esse espaço, que, como a Cristina Santana colocou aqui num comentário, o lugar de mulher onde ela quiser. E é exatamente isso. Para poder a mulher ter condições e amparo legal de desempenhar uma atividade pública na política. Né? Um mandato legislativo, um mandato no executivo, tá? A lei ampara todas essas mulheres e protege dessa violência política contra a mulher. Exatamente, Bárbara. E o que eu posso dizer para vocês é que perseverem. E caso vocês se sintam assim, também lembrem-se que existem ouvidorias, vocês precisam falar. Falem, porque através do falar é que as coisas vão mudar. Então, não vamos ficar guardando, vamos compartilhar umas com as outras. Se você que é pré-candidata está passando por algo, está sofrendo né, uma violência dessa, pode ser direta ou indireta. Analisem, né, estejam atentas, peçam ajuda, falem. Esse canal aqui do Eleita é para isso. Estamos à disposição de vocês para isso, para tirar todas as dúvidas, né? E eu só quero acrescentar aqui sobre o governo federal. O nosso governo, o quanto, olha, é o governo que mais abraça a mulher, mais abraçou a mulher e segue abraçando a mulher. Né? Só esse ano, no Dia da Mulher, dia 8, foi um decreto, 2 decretos, né, tendo um programa para gente mulher. Então, assim, a gente está falando aqui de política, mas a gente falou anteriormente sobre economia, né? Eu também só anotei aqui, eu quero passar para vocês, que é o Brasil para elas e Mães do Brasil. Olha isso, só para mulherada. Então, mulheres, entrem na página do governo e vejam o que o governo federal ele vem fazendo. Estamos aqui, né, desde a Pri, falando do nosso presidente, a Bárbara também agora levando o nosso presidente, a nossa primeira-dama. Nunca tivemos uma primeira-dama como temos, né? Nossa, foi a primeira mulher, tenho certeza, na história que discursou antes de um presidente de uma posse presidencial. Foi a Michelle Bolsonaro. Então, vamos buscar essa informação, estamos aqui trazendo para vocês, mas entrem também na página do governo, e a questão da economia, o Brasil para elas, a página que está no governo federal, no site do governo.gov.br, vocês vão ler, inclusive, e o programa é excelente, do Ministério da Economia, para ajudar mulheres serem empreendedoras, né, empreender, e eles vão ajudar com os bancos federais, eles vão dar cursos, e já está lá na página do governo federal. E Mães do Brasil é o que falamos também sobre a inclusão. Enquanto a gente falava, eu trouxe essas páginas aqui do governo para mostrar a vocês que o Mães do Brasil, inclusive o governo federal, ele está disponibilizando, já está feito, uma planta, né, para um fraldário, um berçário, para que a mãe que tenha o bebê, ela possa ter um local nas empresas para amamentar. Então, é um programa, né, para poder também, para os empreendedores, para os empresários, as empresárias, investirem e incluir a mulher, porque se a mulher, ela gera, né, dá luz a um cidadão, a um bebezinho, que é o futuro da nossa nação, então o corpo dela, que é usado, né, que é uma bênção, ele precisa ser cuidado e os dois precisam também de amparo.
Então, isso inclui também mais um programa do governo federal. E só agora, em março, foram esses dois, o Brasil para Elas e Mães do Brasil. Aí, Clara trouxe informações maravilhosas para nós. E é importante que nós mulheres estejamos informadas sobre exatamente o que é importante para nós. Então, eu quero dizer só a Thalita Loyola, que ela colocou que ela está como pré-candidata a deputada estadual. Thalita, entre em contato conosco através das nossas redes sociais, pode ser um direct lá no Instagram, Eleita Oficial, bota lá, @Eleita Oficial, manda um direct para a gente, que a gente pode adicionar você ou qualquer outra pessoa que esteja aqui interessada e tirar dúvidas, né, Clarinha? Ou encaminhar você a alguém que possa tirar a dúvida que você tiver, né? E ter o conhecimento, porque é por isso mesmo que a Eleita surgiu, né? É a plataforma suprapartidária de candidaturas femininas, incentivando mulheres conservadoras. Exatamente, incentivando mulheres conservadoras a fazerem parte da política do Brasil. E agora a gente vai tratar do último, vamos dizer assim, do último pedacinho que a gente selecionou para trazer para vocês, que foi também um recortezinho da live da Nana Magalhães, com a Nana Magalhães, onde ela falou de um assunto que atinge a todas nós, que é a violência doméstica contra a mulher. É uma pauta muito séria, é um assunto muito espinhoso e é uma coisa que a gente não pode colocar e esconder debaixo do tapete. Vamos ouvir esse relato da Nana, porque é muito importante o que ela vai dizer, inclusive para você, mulher que está aí sentada, pensando no que você pode fazer para ajudar alguém que passe por essa situação, ou até você mesmo. Vamos ouvir aqui agora. Eu era uma pessoa totalmente alheia a isso, não sabia nem o que era, sabe? A minha vida era completamente diferente, uma vida muito tranquila, um casamento bom, e de repente vi isso sendo destruído. E o que me fez realmente sair para defender, para lutar contra essa violência, foi o que eu vivi. Eu vi que o próprio sistema não funcionava. Durante esses 10 anos, eu nunca consegui que o sistema me ajudasse. E eu lembro que a última vez que eu estive numa delegacia da mulher, a resposta que eu tive foi que nós tínhamos tido um problema em Salinas e nós viemos, são 350 quilômetros, se eu não me engano, Salinas, Belém, né? E nós viemos 350 quilômetros, eu vim apanhando de Salinas até Belém, dentro do carro, com a minha filha atrás. E eu fingindo que nada estava acontecendo, porque eu não queria que a minha filha entendesse o que estava acontecendo. E quando eu cheguei numa delegacia, eu consegui pegar o carro, fui na delegacia, pedir ajuda, e o que é que eu ouvi? Ah, não, você tem que voltar em Salinas, porque começou lá. Gente, mas aconteceu, não, começou lá em Salinas, então o problema é lá em Salinas, não em Belém. Então, durante esses 10 anos, eu nunca tive sucesso nas denúncias que eu fiz na Delegacia da Mulher. Para mim, a Maria da Penha nunca me ajudou, muito pelo contrário. Ouvia, tipo, só vamos poder agir quando você estiver num caixão. Então, essa minha experiência ruim foi que me fez querer sair dessa zona de desconforto, não. Querer fazer alguma coisa para que outras famílias não passassem pelo que a minha família passou. Então, é a partir disso que eu decidi lutar, que eu decidi combater, que eu decidi fazer alguma coisa, porque a gente vê leis sendo criadas, feminicídio, lei de não sei o quê, lei Maria da Penha, que não funcionam, na realidade. Que, de fato, não se preocupam com o que a mulher está passando. Existem uma série de situações que fazem com que essas leis não sejam eficazes e não atuem na defesa da mulher, porque elas são criadas para segmentar ou para elevar um certo grupo político, uma ideologia. E nós não somos ideologia. Nós não somos... Gente, o relato da Nana sobre a experiência de vida dela, né, que infelizmente ela passou, né,
por violência doméstica, foi vítima de violência doméstica por 10 anos, como ela relatou para a gente, e que foi isso que impulsionou ela, essa experiência tão ruim, a voltar-se para si mesma, questionar-se e fazer com que a vida privada dela fosse um incentivo para ela partir para a vida pública, para, através de um mandato, ela conseguir alterar alguma coisa nessa situação das mulheres. Acho que a Clara caiu, né, gente? Infelizmente, a gente às vezes tem alguns problemas, vamos dizer assim, de internet. Já aconteceu isso aqui numa outra live também. Vamos ver se ela vai voltar. Mas o que eu quero deixar de recado para vocês aqui, se vocês sofrem violência doméstica, ou conhece alguém que sofre violência doméstica, por favor, gente, olha, Disque 180, que é o telefone lá do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que recebe as denúncias contra qualquer coisa, inclusive contra, a gente falou aqui agora há pouco sobre a questão da violência política contra a mulher, você também pode denunciar essa questão lá no Disque 180 e não se omitir. O importante é isso, não se omita. Não se omita. Se você conhece alguém que esteja passando por isso, fale para ela, Disque 180. Inclusive, a gente exibir aqui para vocês um clipe, que foi parte de uma campanha do Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos, né? Em 2019, com as cantoras Simone e Simaria, que incentivavam as mulheres que sofrem violência doméstica a fazerem essas denúncias. Bom, a Sônia está falando que muitas mulheres, Sônia Souza, estão sendo mortas pelo simples fato de não aceitarem mais serem espancadas e estupradas. Isso é uma realidade, não só aqui no Brasil, como no mundo todo. E tudo isso faz com que a gente questione o quão importante é para nós, mulheres, vamos nos apropriar desse espaço público político, né, para que a gente possa cada vez mais fazer proposituras, alterar legislações e transformar leis que realmente trabalhem em benefício de nós, mulheres, né, brasileiras. Eu quero pedir a vocês, se vocês estão assistindo essa live aqui através da página da Eleita no Facebook, curte essa live, compartilhe essa live, leve esse conteúdo para outras pessoas. Se você está assistindo através da página Conservadoras ou da Ideias Bárbaras, que são páginas parceiras, também curte a live lá. Busca a Eleita nas suas redes sociais. Segue a Eleita, como a gente já falou aqui, a gente está no Instagram, estamos no Telegram, estamos no Facebook, no YouTube e em breve no TikTok. Então vai ser um prazer ter vocês seguindo a gente lá nas redes sociais. Lembramos, né, Clarinha, que a live da Eleita acontece todas as terças-feiras, às 20 horas. Nós estaremos aqui, eu, Clara, Priscila, Tatiane, que não pode estar aqui hoje conosco, porque teve um compromisso também, e sempre com uma convidada especial, uma mulher que tem uma história de vida marcante, muita bagagem para compartilhar conosco, muito conhecimento para agregar para todas nós. Então, é com esse convite para que vocês estejam conosco na próxima terça-feira, às 20 horas, que eu vou pedir agora a Clara para ela fazer as considerações finais dela, para a gente encerrar essa live de hoje. Peço desculpas, né, que caiu aqui a internet. E, bom, falando mais uma vez, antes das minhas considerações finais, como não incluir mais uma vez o nosso querido presidente Jair Bolsonaro, nosso Bolsonaro. Com muito orgulho, né? Então, assim, eu quero dizer para vocês que, justamente quando íamos começar a falar, né, eu perdi a internet aqui, ele colocou em vigor, agora em maio, dia 5 de maio desse ano, né, mais um trabalho para cuidar da mulher, uma lei do plano de enfrentamento, né, um plano, né, de contingência, vamos dizer assim, para esse ano, para combater mais fortemente, né, essa violência que acontece. E quem sabe um dia eu vou contar para vocês também aqui, mas eu também vim pro Eleita porque eu sofri uma violência. Então eu vou pedir para vocês que não se calem,
Eu sei que é difícil e a vontade é de isolar, esconder, né? Tem muitos sintomas que eu entendo que vocês fazem, né? Então, a minha, para vocês entenderem, foi uma questão de um Boa Noite Cinderela, por assim dizer. Então, eu posso dizer para vocês que não é fácil, sabemos, quem já passou sabe, e o Eleita me abraçou, né? E assim como a Nana explicou, eu também decidi me candidatar, decidi entrar, decidi ter voz, decidi ter voto, participar dos votos, tá ali que voto, meu voto vai contar pelo cidadão, e procurar corrigir ou participar na correção das falhas que tem o sistema. Então, vamos aproveitar que temos um governo, né, pró-mulher, família, Deus, a pátria, a nação que somos nós. Então, essas são as minhas considerações. Não desista, não se entregue. Lembre-se que tem uma mulher que precisa de você. A Bárbara falou 180 ou 180. Diz que oriente as pessoas, mas incentive as pessoas a falarem. Quando alguém pensar em contar para você, na mínima, incentive, ouça, mas não fique, eu não quero ouvir isso, sabe? Não limite a pessoa, deixa a pessoa livre para falar. E essa é a forma de pedir ajuda, tá bom? Então, por experiência, então venha também para o Eleita, saiba que o Eleita vai abraçar você, vai te dar apoio, sinta-se muito bem-vinda. E uma ótima noite, até a próxima live, que Deus abençoe todos vocês. Seguimos em oração por cada uma, né? E cada um pela família brasileira. Beijo. Obrigado, Clarinha, você que é uma parceira querida aqui da nossa bancada da Eleita. E eu só quero encerrar a live dizendo assim, Rodrigo, beijo para você que tá aqui assistindo a gente, mas a gente não vai fazer dancinha no TikTok não, tá? Os vídeos no TikTok vão ser vídeos esclarecedores, curtinhos, sobre tudo que a mulher que quer entrar na vida política tem de dúvida. Já deu spoiler, né? Quando a gente lançar o nosso TikTok, vocês vão ficar sabendo aqui na live da Eleita. Tá bom, gente? Então, um beijo especial para todos os meninos da Eleita. Um beijo para você que ainda não está na Eleita conosco. Vem participar da Eleita também. Manda um direct para a gente lá no Instagram, @eleita.oficial. Vamos lá, segue a gente, curte nossa página no Facebook. Se inscreve no nosso canal no YouTube, a gente tem todas as redes. É só você procurar Eleita, a plataforma suprapartidária de incentivo a candidaturas de mulheres conservadoras na política. Um beijo, foi muito bom estar com todos vocês aqui. E se eu for falar de todo mundo que eu queria agradecer, eu vou esquecer o nome de alguém. Então, todos vocês estão no nosso coração, né, Clara? E um beijo para todos. E até terça-feira. Lembrando de novo para vocês não esquecerem. Nosso encontro é todas as terças-feiras, às 20 horas, aqui no Facebook da Eleita ou numa das páginas parceiras, Ideias Bárbaras, Conservadoras e no grupo Mulheres com Bolsonaro Oficial. Beijo para todos e uma excelente noite. Beijo.